Nós vamos caminhar nos versículos finais do capítulo 2. Eu queria terminar uma série que eu comecei há 2 sermões atrás, mas não vou conseguir. Os versículos 11 a 14. São versículos com muita profundidade teológica. Esse é o problema do pregador. Quando ele se vê diante de um texto, diante de um versículo sequer, com grande carga teológica, ele não pode diminuir ou esvaziar essa carga. Tem que apresentar para os irmãos. E esse trecho da carta de Paulo a Tito, todos os versículos 11, 12, 13, 14, são textos muito carregados teologicamente. E isso não deve tirar dos irmãos o interesse, de forma nenhuma. Às vezes algumas pessoas, então o texto não é tão prático assim, então eu não vou dar muita atenção. Se você pensa dessa forma, você está fadado a viver uma vida cristã cheia de tropeços, a viver uma vida cristã superficial, à mercê do que você pensa, à mercê das suas impressões acerca de Deus, porque é sempre a teologia que rege a nossa prática. Eu falo quase toda vez que eu estou aqui, reforço isso, porque quando nos deparamos com um texto que mostra quem é, um texto como esse, quem é, em sua essência, em sua completude, quem é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Salvador. Vamos ver hoje esses títulos de Jesus. Nós devemos imediatamente aplicar isso em nossa vida. De que forma? Obedecendo Jesus, ouvindo mais a sua palavra, nos relacionando ainda mais com Ele. É isso que a teologia faz na vida do crente. Se você está esperando aqui 10 regras práticas para o seu casamento, 3 regras para você vencer o pecado. Eu sei que a Bíblia tem várias partes práticas. As cartas de Paulo, por exemplo, geralmente são divididas em 2 partes. Uma parte teológica, doutrinária, geralmente a primeira metade, justamente por causa do argumento que eu estou dizendo. A teologia sempre vai basear uma vida cristã prática de qualidade. E aí, na sua segunda metade da carta, os irmãos podem ver várias recomendações práticas. Fala acerca da maledicência, fala acerca do tratamento dos irmãos uns com os outros, fala acerca da nossa vida no campo da imoralidade ou da moralidade sexual. Então são dicas, são ordenanças, não são dicas, né? São ordenanças práticas que nós vemos, mas que vieram de uma base teológica, doutrinária, apresentada pelo apóstolo, pelo autor bíblico primeiramente. E esse texto aqui compõe uma transição, assim como nós veremos no capítulo 3, em outras oportunidades, questões mais práticas, mas esse texto tem uma carga teológica profunda que os irmãos devem acompanhar comigo, porque hoje o liberalismo teológico assombra o cristianismo, assombra o evangelicalismo nos dias atuais. As pessoas estão ouvindo pela multiplicação de teólogos de internet, pastores coach. O liberalismo teológico tem arrebanhado multidões. Pessoas sendo enganadas ou se auto-enganando, indo atrás de dicas para o viver, na melhor das hipóteses. E não indo atrás do Deus homem. Não indo atrás de tomar a cruz, negar-se a si mesmo e seguir Jesus. Não estão indo atrás disso. Por quê? Porque na seara, na estante dos pastores no Brasil, estão diversos pastores liberais, pastores coaches e inúmeros problemas como esse. E nós estamos aqui pela graça de Deus para estudar a ortodoxia que transforma,
que renova, que salva e que nos dá real e verdadeira esperança. Então vamos ler o texto, Tito 2:11. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Como eu disse para os irmãos, eu iniciei essa série há 2 sermões atrás. Eu falei sobre o versículo 11 no primeiro sermão, falei sobre o versículo 12 no segundo sermão, e hoje nós vamos estudar o versículo 13 desse trecho, e na próxima oportunidade o 14. Então faremos aí esse trecho em 4 sermões. Se você perdeu a explicação, vá lá no nosso site no YouTube, tem lá o sermão completo, e veja para você se contextualizar. Mas hoje nós vamos nos debruçar sobre o versículo 13, explicando palavra por palavra, como nós fazemos aqui. Para esse trecho todo, versículos 11 a 14, eu formulei uma mensagem central que deve acompanhar, que deve permear a mente dos irmãos. E a mensagem é a seguinte: a graça de Deus tempestivamente, ou seja, no momento certo, no momento devido, no momento que Deus quis, a graça de Deus tempestivamente realiza salvação, transformação e expectação no crente. A graça de Deus tempestivamente realiza salvação, transformação e expectação no crente. E nós já vimos versículos 11 e 12, hoje veremos o versículo 13, que fala acerca dessa expectação. Eu dividi aqui que os 3 tempos da graça, o primeiro tempo da graça é o tempo passado, o que a graça fez no passado, e você pode averiguar isso no versículo 11, o que a graça fez no passado? Ela se manifestou salvadora a todos os homens. O que a graça faz no presente? No nosso presente, o que a graça faz? Ela nos educa para vivermos uma vida santa, reta, justa, piedosa. Foi o sermão passado. E o que a graça fará no futuro? Nós vamos ver hoje no versículo 13. Então são os 3 tempos da graça. O que a graça fez no passado, o que ela faz no presente e o que ela fará no futuro. Os irmãos podem ver, pelo contexto geral da passagem, inclusive o versículo 14, que é um texto que fala sobre pecado. No versículo 11, nós podemos ver que nós fomos salvos da punição do pecado. Como isso aconteceu? É porque a punição foi cancelada? Não, porque alguém sofreu essa punição no nosso lugar. Então nós fomos salvos da punição do pecado. Jesus recebeu a punição do nosso pecado em si, lá na cruz, no madeiro. O pecado que você cometeu, o pecado que você realizou, efetuou, o pecado no qual você é nascido. A culpa por esse pecado quem carregou foi Cristo, e a punição quem sofreu foi Ele. No versículo 12 e no versículo 14, nós podemos ver a nossa salvação do poder do pecado. O pecado já não mais exerce poder sobre mim. É aquele poder, é claro que eu ainda sou pecador. Eu não estou livre totalmente do domínio, da influência do pecado. Mas agora, como salvo por Jesus Cristo, como separado por Jesus Cristo, agora eu posso dizer não para o pecado. Agora eu estou livre daquele domínio, daquela escravidão que o incrédulo sofre. Eu fui salvo, eu sou salvo do poder do pecado.
E no versículo 13, nós vamos ver algo extraordinário. Extraordinário, que deveria ser a nossa esperança dia após dia. Nós um dia seremos salvos da presença do pecado. Jesus levou a punição do pecado. Hoje eu sou livre do poder, do domínio, da escravidão do pecado. E um dia seremos todos, os crentes em Cristo Jesus, livres, salvos, libertos da presença do pecado. Você consegue imaginar um mundo sem pecado? Já tentou fazer esse exercício? Imaginar um mundo sem pecado? Você não vai ter mais pecados no seu modo de agir. Você não vai ter mais pecados nos relacionamentos. Não haverá mais pecados nos seus pensamentos. Eu confesso para os irmãos, é muito difícil. Porque a nossa realidade é marcada, ainda é manchada pelo pecado. Apesar de não sermos mais escravos dele, nós ainda estamos imersos nesse mundo de pecado. Nós ainda temos aquela natureza, o que o apóstolo Paulo chama em Romanos da carne, militando contra o espírito. Nós temos ainda a carne, o pecado, a natureza pecaminosa dentro de nós, nos levando, nos inclinando para más escolhas, más ações. E tudo isso é difícil imaginar um mundo livre da presença do pecado. Mas é isso que nos é prometido. E isso deve ser a nossa esperança dia após dia. Um mundo sem pecado. Porque essa foi a obra de Jesus apontada no versículo 14. Se você quiser evangelizar alguém, quiser colocar aí na sua manga, na sua seleção de versículos para evangelizar. Geralmente o pessoal usa João 3,16, não é? É o versículo áureo aí do evangelismo. Mas dá para colocar alguns outros, não dá? Claro que dá. Coloque Tito 1,14. Nós não vamos explicá-lo hoje. Mas Tito 1,14 vai dizer, é um resuminho, bem pequenininho, do que é o Evangelho. Sem esquecer, geralmente nós não falamos, né? Falamos para algum incrédulo, Jesus veio para livrar você da culpa do pecado. O futuro, quem não crê em Jesus, é um futuro de escuridão, é um futuro de inferno, de sofrimento. Jesus quer dar a você a vida eterna. Jesus quer dar a você essa bendita esperança, que nós vamos ver daqui a pouco. Mencione também, Jesus quer nos dar um mundo sem a presença do pecado. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. O pecado é algo que aflige o cristão constantemente. E deve ser assim. O pecado deve afligir você. Você não pode se acostumar com o pecado, com a presença dele. Não deve fazer do pecado o seu bichinho de estimação. Não. O crente deve pecar e deve agonizar por causa disso. Deve levar essa agonia, essa tristeza em arrependimento perante o Senhor. É assim que deve ser. Nós não podemos sentar na poltrona do mundo. Está tudo bem, está confortável o jeito que eu estou vivendo. Não, não, de forma nenhuma. Por quê? Porque eu aguardo um mundo sem a presença do pecado. E hoje o pecado me aflige. O crente não pode acostumar com o pecado, de forma nenhuma. Porque para isso Cristo nos salvou, para um dia nos livrar da presença do pecado. É viver no futuro, com a cabeça no futuro, ainda no presente. É viver como se eu já estivesse lá, com o Senhor, livre da presença do pecado. Esse é o meu anseio, essa é a minha vontade, minha grande vontade. Estar lá, no mundo longe do pecado. Não posso me acostumar, não posso nutrir, alimentar pecados de estimação. Porque esse não é o modo, não foi para isso que o Senhor Jesus nos salvou.
Esse é um modo medíocre de viver a vida cristã. É você, nas entrelinhas, subliminarmente dizer ao Senhor Jesus: tudo bem, eu não me importo muito com viver sem a presença do pecado, eu não anseio muito com isso. Do jeito que está bom. Não podemos pensar assim, porque o Senhor Jesus morreu na cruz para nos livrar da presença do pecado um dia. Nós vamos para o texto. O texto começa dizendo: aguardando. Aguardando. Que expressão é essa? Aguardando. Eu não sei vocês, eu acho que vocês já tiveram a mesma experiência. A minha esposa e eu, nós gostamos muito de receber pessoas na nossa casa. Já convidamos diversos irmãos e hoje nós estamos morando na igreja, então vocês todos são nossos convidados. Mas nós gostamos de receber. E quando você recebe, geralmente quando você recebe pessoas pela primeira ou segunda vez, pessoas que não conhecem, vocês geralmente chamam: vem aqui, pessoas que estão chegando na igreja, vão lá em casa comer uma pizza, comer um prato, passar um tempo lá com a gente. O que a gente faz? Geralmente num sábado, convida para almoçar no sábado. Sábado, se bem que sábado de pastor não é fácil, né? Mas enfim, geralmente no sábado, ali no almoço ou à noite, no jantar, você convida. E o que a gente faz no sábado? Geralmente antes dos filhos, né? Você limpa a casa. Limpa a casa, faz aquele mutirão e deixa a casa um brinco para receber. Por quê? Porque você quer causar uma boa impressão, quer que a casa esteja bem arrumada, agradável. Imagina, o irmão chega na sua casa: nossa, um cheiro esquisito aqui, né? Nossa, a pessoa vai querer ir embora. Vai querer ir embora. Por quê? Porque está uma bagunça. Então, eu com a minha esposa, nós fazíamos assim. Legal, chamar alguém, sábado de manhã é dia de faxina. E vai. E esfrega tudo, e limpa banheiro, limpa a cozinha, e geralmente faz um prato de comida, uma lasanha, uma macarronada, alguma coisa bem elaborada. E legal, combinamos com a pessoa 1h da tarde. Legal. E aí, às vezes, as coisas ficam prontas antes da 1h. E aí, qual que é o sentimento? E a pessoa não chega. 1h. Então está tudo pronto. Está tudo pronto. Está lá a lasanha no forno. Está tudo pronto. A mesa está posta. Ai, não chega, a pessoa não chega. Nossa, aguardando essa pessoa. Esse aguardar aqui é exatamente esse aguardar que eu estou tentando mostrar para os irmãos. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu fico assim. Eu e minha esposa ficamos assim, esperando aquela pessoa. Os amigos não, os amigos já sabem como é que é. Entra aí, cuidado aí com as crianças aí, cuidado aí com o cachorro. Não, brincadeira. Mas você fica naquela, querendo que a pessoa chegue logo para você desfrutar daquele momento de comunhão, de alegria, de refeição. Aquela vontade, vai chegar. Como uma criança, um darachinho na semana do acampamento, que antecede o acampamento. Os pais que estão aqui sabem como é que é. Um darachinho na semana que antecede o acampamento. Não dorme. Não dorme. Ai, já chegou o dia. Ai, é amanhã, não vai dormir, não dorme. Eu sei, porque eu já fui darachinho, é assim mesmo. Criança, vamos para a praia. Criança não vai dormir. É aquele anseio, aquela ansiedade de chegar logo o dia. Esse é o sentimento esperado do crente neste versículo. O crente que tem a bendita esperança, ele aguarda. Ele aguarda, não assim, tá bom, um dia vai vir aí. Um dia vai chegar. É que nem quando você faz compras no AliExpress, compras na China.
Como é que você faz compra na China? Tem a diferença da compra no Mercado Livre, que está lá, entrega no mesmo dia. Opa, comprou, você já vai para a janela. Será que já vai chegar? Não, quando você compra da China, o que você faz? Você esquece. Esquece, uma hora vai chegar. Uma hora. Correios ainda? Ixi, uma hora vai chegar. Essa é a diferença. Não é esperar a compra da China. Não. É esperar como se viesse daqui a pouco. É uma espera com grande ansiedade, com grande vontade. Essa ideia está presente também lá em 2 Pedro 3. Abra sua Bíblia em 2 de Pedro 3, versículos 11 e 12. 2 Pedro 3, 11. Ele usa um termo aqui interessantíssimo. Olhe comigo. 2 de Pedro 3, 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ele acabou de falar acerca do fim do mundo. Vários sinais que acontecerão na natureza. Acabou de falar. E ele está arrematando. Visto que essas coisas vão acontecer, visto que o fim do mundo vai chegar, visto que o Senhor Jesus vai voltar, vivam em santo procedimento e piedade. E isso aqui é maravilhoso acerca do futuro para o crente. O futuro para o crente causa efeitos no presente, imediato. Se você aguarda a bendita esperança, você não aguarda fazendo nada. Você não aguarda, é como se não fosse nada. Não, o que você faz? Assim como eu e a minha esposa aguardávamos uma visita, o que nós fizemos? Nós limpamos a casa. Limpamos a casa. Esperamos aquela pessoa com a casa limpa. E o que o cristão faz quando aguarda a bendita esperança? Ele limpa a casa. Ele limpa esta casa. Ele se limpa de pecados. Ele se limpa de sujeiras, de maus hábitos. Ele se limpa. Por quê? Porque ele aguarda a bendita esperança. Mas olha o versículo 12, que era o que eu queria mostrar para os irmãos. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. O que significa esse apressar? Será que é algo que eu posso fazer? Você já esperou o ônibus? Quem aqui já esperou o ônibus com grande ansiedade? O tempo está fechando, as nuvens estão se formando, não é aquele ponto de ônibus com telhado, é aquele ponto de ônibus que é só um poste. Você está sem guarda-chuva. Você já esperou o ônibus nessa situação? Como é que foi a sua espera? Você não tinha poder para apressar o ônibus, tem? Não. Que nem sua mãe te liga. Onde você está? Estou esperando o ônibus, vem logo. Não, vou fazer o quê? Vou esperar rápido. Não dá. Mas a ideia aqui é que você está numa situação, esse ônibus precisa vir logo. E você começa a orar. Senhor, traz o ônibus. Senhor, eu nunca te pedi nada. Senhor, por favor. A minha mãe vai me matar. Era para eu estar em casa 1 hora atrás. Senhor, ajuda. É esse sentimento. Dá vontade até de sair andando para o próximo ponto, mas aí você corre o risco de estar no meio do caminho e o motorista não parar, né? Mas dá vontade de sair andando, ajuda, né? Ajudar o ônibus. É essa a ideia do apressar. Nós não temos poder nenhum no dia do Senhor, no dia da vinda do Senhor, no dia que o Senhor virá a nos resgatar e nos livrar da presença do pecado. Eu não tenho gerência nenhuma. Alguns vão dizer, se a gente pregar bastante o Evangelho e todos os eleitos se converterem, aí pronto, Jesus pode voltar. Nada disso. Deus tem o seu plano, e o seu plano tomará curso independentemente do que eu faça. Aliás, eu sou parte do plano. As nossas ações são parte do plano soberano de Deus.
Então, esse apressar é essa ansiedade, Senhor, vem hoje. É como se você acordasse todo dia, não pedindo, Senhor, me dá graça para aguentar aquele chefe chato. Oh, Senhor. É claro, isso pode ser a segunda parte da oração. Pode ser. Mas a primeira parte da oração, Senhor, vem hoje. Vem hoje. Agora. Espera eu tomar café, porque eu quero subir de estômago cheio. Mas vem hoje, Senhor. Hoje, agora. Porque eu quero muito que o Senhor venha hoje. Muito. Esse aguardar de Tito 2,13. Aguardando desta forma. Porque isso vai gerar transformação em nós, hoje, no presente. Olha só Romanos 13. Romanos 13, 11. É muito importante, irmãos, nós olharmos para o futuro com esse reflexo no presente. Todos os textos que falam da esperança futura, vão também dizer da transformação de caráter, do aperfeiçoamento que essa esperança causa em nós hoje. Então, se você é um crente mais ou menos, talvez lhe falta um anseio maior pelo futuro. Porque o crente que deseja a vinda do Senhor, ele se transforma. Olha só, Romanos 13, 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Que tempo é esse? E digo a vós outros que conheceis o tempo. Que tempo é esse? É o futuro. Não é que eu conheço o dia que o Senhor... Não, eu sei o que vai acontecer no futuro. Eu sei, não preciso de nenhum vidente. A palavra já me revelou. Acorde, o texto diz. Despertais do sono. Aquele crente que, vou vivendo a vida aí, né, Zé? Vamos tocando a vida aí. Se você vive uma vida cristã, mais ou menos, desanimado, ali, tropeçando nos seus pecados, talvez lhe falte. Pode faltar muita coisa pode faltar num crente assim. Mas talvez lhe falte uma noção clara da bendita esperança, o que virá no futuro. O Senhor Jesus nos virá para nos livrar, para nos salvar da presença do pecado. Segue a leitura de Romanos 13. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Que salvação é essa? Que salvação é essa? A salvação está mais próxima. Que relação é essa de proximidade? Ele começou falando de tempo. Agora a nossa salvação está mais próxima, mais perto do que quando no princípio cremos. Eu criei e fui salvo, certo? Fui salvo do que quando eu criei? Acabei de falar para os irmãos, eu fui salvo da culpa do pecado, fui justificado, fui salvo do castigo do pecado, fui justificado por Cristo, Ele sofreu o meu castigo, agora diante de Deus eu posso me apresentar como justo, por causa de Jesus. Ok, e aí eu segui a minha vida cristã, sendo ali salvo da escravidão do pecado. O processo de santificação é isso. É você ir sendo salvo do domínio, do poder, da escravidão do pecado. Agora ele não exerce mais esse poder tão definitivo, esse poder que te escraviza. Não. O processo de santificação é isso. Mas e essa ideia de a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos? É a salvação da presença do pecado. É a salvação que virá. É o Senhor Jesus que virá para nos livrar, para nos salvar definitivamente. E completar a sua obra de redenção em nossa vida. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos, e um dia seremos salvos.
versículo 12. Vai alta a noite, Romanos 13, 12. Vai alta a noite e vem chegando o... Que dia é esse? O dia da vinda do Senhor. Vai chegando o dia. Olha aqui o efeito imediato. É automático, irmãos. Não dá para eu aprender o que vai acontecer no futuro, saber dessas coisas e não reagir. Não dá. Versículo 12. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. É assim que o crente vive, o crente que aguarda a bendita esperança. E Judas 1, 21. Judas 1, só tem um capítulo, né? Judas 1, 21. Judas, versículo 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. É dessa forma que nós aguardamos, esperamos com grande ansiedade, com grande expectativa. Não é algo que, na hora que chegar, chegou. Não é algo que eu desprezo. É algo que eu desejo intensamente. É uma das minhas prioridades. Pastor, eu quero me formar, eu quero... tem jovens aqui que estão na faculdade. Pastor, eu quero me formar, quero conseguir um bom emprego, quero abrir a minha empresa, eu quero fazer, tenho planos. Na lista das prioridades, o desejo pela vinda de Jesus deve estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Eu sei que alguns casais de noivos, quem está noivo aqui na igreja? Só o Vitor e a Larissa? Tem o Renilton aqui e a Amanda, estão noivos. Eles aguardam a bendita esperança. Pero no mucho. Pode vir ali depois, brincando com os irmãos. Mas, irmãos, na vida do crente, na mente do crente, na lista de prioridades, não tem outra coisa. Não tem. Eu quero que o Senhor venha. Vem, Senhor Jesus. É o que nós falamos, é o que nós oramos, é o que nós pedimos toda vez que fazemos a ceia do Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem. Eu tenho filhos pequenos, eu não creio na salvação infantil, na salvação de crianças. Eu quero que o Senhor Jesus volte, mas quero também que os meus filhos confessem o Salvador, conheçam e confessem o Salvador. Deus sabe, Deus tem o seu plano, perfeito, maravilhoso. Mas esse deve ser o meu anseio, sempre. E o que é a bendita esperança? Aqui eu vou falar algo para os irmãos, uma perspectiva que os irmãos nunca viram na vida. Você sempre entendeu errado esse versículo. Pastor Thomas, Pastor Nicolas sempre entenderam errado esse versículo. Agora eu vou apresentar para os irmãos algo inovador. Pode colocar aí no Instagram. Algo inovador, olha só. Nós, aqui os pastores e os irmãos aqui da igreja, nós defendemos uma visão escatológica pré-tribulacionista. O que isso significa? Que nós cremos que o Senhor Jesus virá, Mateus 24, o Senhor Jesus virá nas nuvens e acontecerá o que é chamado em 1 Tessalonicenses 4 de arrebatamento. O encontro com o Senhor nos ares. Esse é o arrebatamento que se dará no primeiro momento, ali no primeiro dia, o primeiro momento, antes da grande tribulação. Então, com o arrebatamento será inaugurada a grande tribulação. E no final da grande tribulação, o que acontecerá? O que o texto bíblico chama de segunda vinda do Senhor. Então, nós advogamos, cremos nesta posição escatológica, pré-tribulacionismo. Existe o mesotribulacionista, que é quase extinto, e o pós-tribulacionista. Nós somos então tem esses dois momentos. O momento em que o Senhor Jesus virá e levará a igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão e subirão e encontrarão com o Senhor nos ares.
e no final da tribulação acontecerá a segunda vinda do Senhor. Batalha do Armagedon, tudo mais. Esse versículo aqui, por fazer essa divisão, olha só que esse versículo é a bala de prata do pré-tribulacionismo. Olha só. E os pastores estão se coçando ali, pensando o que ele vai inventar. Ainda bem que o pastor Marcos não está aqui. Eu teria jogado o iPad em mim. Olha só. A bendita esperança é esse primeiro momento. Certo? A bendita esperança para o pré-tribulacionista é esse primeiro momento em que o arrebatamento, por assim dizer. A bendita esperança. Então eu aguardo o quê? Eu aguardo o arrebatamento. Certo? E o que mais eu aguardo também, segundo o texto aqui? Então temos aqui a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus. E essa manifestação é o quê? Aí sim é a segunda vinda. Certo? Amém? Tem alguns irmãos que não estão convencidos. E o meu objetivo não foi convencê-los, mas foi alertá-los. Porque o texto não diz nada disso. Nada disso. Existe, eu quero abrir um parênteses aqui. Porque quando eu estava estudando para fazer esse sermão, eu vi essa perspectiva lá em um dos comentaristas, utilizando ali, o pré-tribulacionismo usa esse texto para dizer, a bendita esperança é o arrebatamento, a manifestação é a segunda vinda. Então, sendo um texto que auxilia no argumento pré-tribulacionista. Nada disso, nada disso. O texto não está dizendo nada disso. E eu quero abrir um parênteses para os irmãos aqui. Existe hoje na internet, nos teólogos de internet, nos teólogos, na internet como um todo, um anseio por inovação. O que você posta na internet tem que ser inovador. E se você escolher o nicho teológico na internet, inovação é sinônimo do quê? Perigo. Perigo. Inovação em termos teológicos, acenda a luz vermelha, a sirene, perigo. Eu sei disso porque muitos aqui vieram da internet. Eu conheci o pastor Marcos, eu vi ele na internet, vi lá a pregação de fulano de tal, o pastor Marcos nos debates, os outros pastores também, eu vi a igreja na internet e tal. Irmãos, cuidado com inovações na internet, inovações teológicas. O pastor sei lá, teólogo, as pessoas se definem teólogo, faz um curso de 3 meses de teologia, não sei aonde, e coloca lá na bio, teólogo. Dorme com essa. Tome cuidado. A pessoa vai colocar lá para chamar. Você entendeu esse versículo? Você sempre entendeu esse versículo errado. E aí dá uma interpretação, usam o grego, usam o hebraico, você não entende nada, porque você não fala grego e hebraico, e aí você, poxa, olha, quanta sabedoria, nossa, realmente eu entendi esse versículo da forma errada a minha vida inteira. Irmãos, 98% da Bíblia, o entendimento dela é antigo. É antigo. Tem no mínimo aí, sei lá, 500 anos. Não seja presa desses homens, porque eu sei que alguns são bem intencionados, eu sei que alguns apresentam, mas é que a internet exige essas coisas, para dar engajamento, para dar seguidor, para dar curtida, para dar essas coisas. Aí o cara coloca lá, você entendeu? Irmãos, leia a sua palavra. O jeito certo de entender a Bíblia é o jeito natural de leitura. Leia a Bíblia naturalmente. Pastor, eu não entendi esse versículo. Leia de novo. Aguardando a bendita esperança e a manifestação do Senhor. O que ele está dizendo aqui?
É um jeito simples de entender. Eu podia muito bem vir aqui apresentar esse argumento para os irmãos, mas eu não estaria sendo fiel à Escritura, fiel à hermenêutica, nem aos irmãos. Estaria inventando algo, vocês nunca entenderam assim, só para, sei lá, inovação. Cuidado, irmãos, cuidado. Usem muito bem a internet. Que Deus dê sabedoria vinda do Espírito Santo para os irmãos consumirem bom conteúdo da internet. Mas, via de regra, você tem todas as ferramentas necessárias para um bom compreendimento da palavra de Deus. O Espírito Santo ilumina o seu entendimento para que compreendamos a mente do Senhor. 1 Coríntios 2. Não ignore a leitura diária das Escrituras. Não despreze a sua devocional. Tem muito crente, você leu a Bíblia hoje? Não, eu vi o The Chosen. Não, você leu a Bíblia hoje? Não, eu vi o vídeo do fulano de tal. Gente, é bom, mais uma vez, o crente não se alimenta dessas coisas. É a sobremesa que sejam, as coisas que estão na internet, é a sobremesa. Leia a sua Bíblia, tenha um relacionamento com a sua Bíblia, porque ela é a palavra do Deus que você adora, do Deus a quem você entregou a sua vida. Relacione-se com a sua palavra, com a Bíblia, com o livro que Deus te deu, e você vai ter envergadura contra esses inovadores aí da internet. Mas a bendita esperança aqui, irmãos, ela serve somente, no grego não tem isso, mas é como se tivesse 2 pontinhos depois dela. É como se o texto dissesse assim: aguardando a bendita esperança. 2 pontos. O que é essa bendita esperança? O que é, afinal de contas, essa bendita esperança? A manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Essa é a bendita esperança. Eu aguardo o quê? A manifestação do Senhor Jesus Cristo, do grande Deus e Salvador. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Manifestação, os irmãos já viram essa expressão na carta de Tito. Se você abaixar aí os seus olhos, você vai identificar rapidamente onde está essa expressão, que em grego é epifaneia ou epifaneia. Já apareceu no versículo 11. A graça de Deus se manifestou. O mesmo termo, a mesma expressão. Está agora também no versículo 13. E também aparecerá no versículo 4 do capítulo 3. Então desça os seus olhos aí e você vai ver. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. O que é, afinal de contas, essa manifestação? Manifestação significa, eu já disse para os irmãos quando expliquei o versículo 11, é a personificação. A manifestação é algo praticamente, é algo nesse sentido aqui do texto, visível. Visível. Quando eu digo que o Senhor Jesus, quando eu digo que Deus se manifestou outrora, o que eu estou querendo dizer? Que Deus se personificou, que Deus apareceu no passado. A quem eu estou me referindo? A Jesus Cristo. A Jesus Cristo. Então essa é a ideia, é algo visível, é uma aparição tangível, é a personificação. Quando eu disse para os irmãos acerca do versículo 11, nós defini para os irmãos que Jesus é o quê? É a personificação da graça de Deus. Porque o texto diz:
pois a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Quando a graça se manifestou salvadora a todos os homens? Quando? Quando Jesus veio na cruz. A graça se manifestou salvadora, a personificação da graça de Deus está lá, eu posso ver, está lá na cruz. A personificação, aí o versículo 4 do capítulo 3, a personificação da bondade e do amor de Deus. Onde eu posso encontrar isso? Em Jesus. Em Jesus. E nesse versículo, nós vamos ver daqui a pouco, ele fala de Deus Salvador. Guarde aí esse Deus Salvador, que vai ser importante mais para frente. Mas é a personificação do amor e da bondade de Deus. Onde eu posso ver? Onde está? Onde? Em Jesus. E onde eu verei a personificação, a aparição, a manifestação, a epifaneia. Onde eu verei a epifaneia da glória de Deus? Onde? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. Aliás, quando nós falamos de vinda de Cristo, existem dois termos no Novo Testamento, são traduzidos aí. Existe a parousia, que é o mais comum, que é o termo que é traduzido por segunda vinda ou só vinda. Esse parousia é a vinda futura. A epifaneia é a primeira vinda e também a segunda vinda. Os irmãos vão caminhar aqui por alguns textos comigo. Veja aí, 2 aos Tessalonicenses 2, 7 e 8. Vamos ver se essa epifaneia, todos os textos aqui falam acerca da manifestação, da personificação, da epifaneia, da vinda do Senhor. Olha só, 2 aos Tessalonicenses 2, 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela epifaneia de sua vinda, pela manifestação de sua vinda. Quando isso vai acontecer? Já aconteceu? Já aconteceu? Não. Isso vai acontecer. É a bendita esperança que eu aguardo. Irmãos, esses versículos aqui compõem a nossa esperança. Devemos guardá-los. As 7 chaves dentro do nosso coração, da nossa mente, para sempre lembrar. 1 Timóteo 6, 14. 1 Timóteo 6, 14. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a epifaneia de nosso Senhor Jesus Cristo. Já aconteceu? Não. Vai acontecer a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo 1,10. E manifestada agora, pelo aparecimento, aqui está traduzido aqui na minha versão como aparecimento, mas essa palavra é a epifaneia. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor, de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Essa epifaneia já aconteceu ou vai acontecer? Essa já aconteceu. Esse aparecimento é a primeira manifestação. É a manifestação do versículo 11 de Tito 2. É a primeira lá. Se manifestou o Salvador a todos os homens. Está lá. Agora, para terminar, 2 Timóteo 4, 1 e 8. Olha só. 2 Timóteo 4, 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Quando é que Jesus vai julgar vivos e mortos? No futuro. No futuro. Se você se sente injustiçado, lembre-se que haverá um julgamento. Lembre-se que o réu sentará no banco dos réus. Fique tranquilo.
Deus há de julgar os seus inimigos. Mas isso vai acontecer na epifaneia do Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 8. Versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua epifaneia, a sua vinda. Você aguarda a epifaneia de Cristo, a manifestação da glória de Deus? E por falar em Deus, nós temos aqui manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Nós temos aqui um versículo que atesta, um versículo que afirma a divindade de Jesus. Os críticos dessa posição, é outro problema de hoje em dia, irmãos. Deixa eu abrir mais um parênteses aqui, É outro problema que os irmãos devem evitar hoje, no meio aí de internet, o secularismo, o subjetivismo entrou na igreja, entrou na mente das pessoas. Entrou. Sabe como? Essa visão de que Jesus não é Deus é mais uma visão teológica. Eu não posso mais, pastor Nicolas, os pastores que vão aqui em debate, nós não podemos mais chegar num debate e falar: isso que você crê é errado, isso que você crê não está certo, isso que você crê é um equívoco grande, isso que você crê é uma heresia. Não posso mais. Por quê? Eu tenho que dizer: isso que você crê é uma visão diferente. É o politicamente correto que entrou na igreja. Então, eu olho para aqueles que não creem na divindade de Jesus. Mas eles creem em Deus e vão para o céu, e está todo mundo junto no balaio de gato lá de Deus, e vamos todo... Irmãos, isso é perigosíssimo. Mais uma vez, isso são braços do liberalismo teológico entrando na igreja. O liberalismo, ele vai atacar, não é nada novo debaixo do sol. O liberalismo só repete as heresias do primeiro século. Heresias que colocavam sob suspeita a autoridade das Escrituras. Heresias que colocavam sob suspeita ou duvidavam da divindade de Jesus. Duvidavam da humanidade de Jesus. O liberalismo teológico vai nesse sentido. Hoje, eles estão aí comemorando, celebrando o quê? A palavra de Deus não é mais palavra de Deus. Estava conversando com o irmão hoje de manhã. Nós vimos um vídeo em comum, ele estava falando sobre esse vídeo, que uma palestrante disse que idolatria, que nós estamos adorando, idolatrando a palavra de Deus. Ela usou essas palavras. E que isso era um absurdo. Nós idolatrarmos a palavra de Deus era um absurdo. A palavra de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus. Eu devo idolatrá-la, sim, devo adorá-la, me submeter aos seus mandamentos. É isso que eu devo fazer como crente. Mas não. A palavra de Deus, ela é uma segunda opinião. Nós devemos atualizar a palavra de Deus, atualizar a Bíblia. Já viram esse papo? Esse texto aqui não é para os dias atuais. Nós vivemos dias de maior evolução no campo social, no campo da sociologia. Nós somos mais evoluídos e a palavra de Deus, ela é meio retrógrada, né? Irmãos, tem igrejas, assim, de pessoas, porque essa mensagem é dita. Porque se dissessem, a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, as igrejas esvaziariam. É isso que aconteceria. Então tomem muito cuidado com esses ensinos que colocam a palavra de Deus e diminuem a sua autoridade, a sua suficiência.
nós somos cativos à palavra de Deus. A nossa forma de pensar, agir, a nossa fé está descrita em sua totalidade na palavra de Deus, na Bíblia. Então, tomem cuidado. Vamos prosseguir aqui. Fecho o meu parênteses aqui. O texto trata da divindade de Jesus, e existem aqui alguns argumentos para nós que comprovam, que atestam, através desse texto, através de como foi escrito, que o Senhor Jesus é Deus. Por que isso é tão disputado, irmãos? Os irmãos já pararam para pensar? Por que hoje isso é tão disputado? Parece que sempre foi algo facilmente aceito. Jesus é Deus, e o cristianismo se baseia nisso. Jesus, problema sabe qual é? Dentre outros, não existem inúmeros problemas, mas dentre outros, as pessoas não querem se submeter a Jesus. Porque se Jesus é Deus, eu devo adorá-lo, servi-lo, prestar a Ele culto, eu devo a minha vida a Ele. O que as pessoas querem é um Jesus enfraquecido, é um Jesus que é o grande psicólogo, é um Jesus que é um grande conselheiro, não é o Jesus que manda como eu devo viver. Não, esse Jesus aí, não. Eu quero o Jesus que me dá conselhos. Faça isso, faça aquilo, haja com amor e a bondade. Eu quero esse Jesus. É por isso que as pessoas esvaziam a divindade do Senhor Jesus, para tirar dele a sua autoridade. Cuidado com esses ensinos, e cuidado como você vive, porque se você vive sem observar, sem cumprir, sem obedecer os ensinos, os mandamentos de Jesus, você vive como um liberal. Você vive crendo que Jesus não é Deus. É Deus, mas não manda muito assim não. Tome muito cuidado. Por isso esse texto é importante na nossa teologia, na nossa mente. Para deixar claro, Jesus é sim o Deus Salvador. Ele não só me salvou do castigo do pecado, não só está me salvando do poder do pecado, mas também vai me salvar da presença do pecado. O texto começa dizendo, e é o primeiro argumento aqui a favor de utilizarmos esse texto atestando a divindade de Jesus. Grande. Você tem aí a palavra grande na sua tradução, na sua Bíblia. Ele começa dizendo, a manifestação do nosso grande Deus. No Novo Testamento, esse adjetivo grande nunca é utilizado em conjunto com Deus, em conjunto com Deus Pai. No Antigo Testamento é frequentemente. Nós vemos várias passagens em que Deus é relatado, adjetivado como grande, grandioso. Nos Salmos nós vemos isso a saciedade. Mas agora, no Novo Testamento, na manifestação da graça de Deus, esse termo grande é atribuído, é composto somente a títulos referentes a Jesus. Não precisa abrir, eu vou citar aqui para os irmãos, não precisa abrir, você pode ver depois. Em Lucas 7,16, Jesus é chamado de grande profeta. Em Hebreus 4,14, Jesus é chamado de grande sumo sacerdote. Em Hebreus 10:21, Jesus é chamado de grande sacerdote. E em Hebreus 13:20, Jesus é chamado de grande pastor das ovelhas. Então nós vemos aqui uma evidência neotestamentária, do Novo Testamento, em que esse adjetivo, ao ser utilizado, ao ser empregado pelo autor bíblico aqui, favorece o entendimento de que ele está se referindo a Jesus como grande Deus. Grande Deus. Existe um outro argumento aqui,
é um argumento da gramática, ele é um argumento, pode ser um argumento um pouco mais frágil do que esse, mas não dá para perceber exatamente no texto em português, porque o português ele omite, seria assim, do nosso o Deus. Não, no nosso o grande Deus. Existe um artigo aqui, um artigo só, que guia, que rege toda a expressão posterior no grego. Tu megalo teu, o grande Deus e Salvador. Então ele não coloca um outro artigo como se estivesse se referindo a duas pessoas. Não. O texto aqui, o autor bíblico Paulo está em mente uma única pessoa. Quem? Jesus. Cristo Jesus. E como Paulo intitula Jesus? O grande Deus e Salvador. Grande Deus e Salvador. Logo, Jesus é Deus. Na verdade, esse texto é mais um dos textos que comprovam, que atestam, que asseveram a divindade de Jesus, mas existem outros aqui. O tempo está contra mim, mas eu devo citar esses textos aqui com os irmãos. Vamos abrir todos rapidamente nos textos que eu vou mencionar aqui. Hebreus 1:3. Hebreus 1:3. Acompanhe comigo aí a leitura, abre rapidamente, para nós esgotarmos e vermos que Jesus é de fato Deus, e como Deus deve ser adorado. Hebreus 1:3 diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Do ser de quem? Do ser de Deus. É a mesma coisa que dizer, gente, Jesus é igual a Deus. Jesus é Deus. Ele usou de termos poéticos aqui, bonitos. Ele é a expressão, é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Olha o versículo 8. Mas acerca do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O trono de quem? Está falando do Filho. Está falando do Filho. E chamando o Filho de Deus. Vá para Colossenses 1. Colossenses 1, 15 a 17. Colossenses 1:15. Diz assim, Colossenses 1:15: Este, o Filho, é a imagem do Deus invisível. Olha só, gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui para o cristão, isso é esplêndido. Porque Deus não se... O Antigo Testamento nunca viu Deus. Nem Moisés viu Deus no seu resplendor. Nem Moisés, que, como o texto diz, né, se relacionava com Deus face a face. Nem Deus é invisível. Moisés via ali manifestações parcas da glória de Deus. A sarça ardente era a glória de Deus. A glória de Deus, o ápice da glória de Deus, encontra-se em Jesus Cristo. E o texto assevera isso. Ao versículo 17. Ele, ainda falando de Jesus, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Tanto esse versículo como o versículo 16 vai falar de atos próprios de Deus. Criação, providência. E está falando de quem? De Deus Pai? Está falando de Jesus. Segundo aos Coríntios 4. Segundo aos Coríntios 4, 3 e 4. Mas, segundo aos Coríntios 4, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de
Deus. Ele é a manifestação da glória de Deus. João 20 é a confissão de Tomé. A confissão de Tomé. Se Jesus, alguns utilizam o pífio argumento de que Jesus nunca atribuiu a si o título de Deus. Mentira, mentira. Jesus utilizou na sua conversa com os fariseus, Jesus utilizou aquela expressão que era própria que é própria de Deus, não é à toa que pegaram pedras para apredejá-lo, dizendo: antes de Abraão nascer, eu sou. E o texto diz: pegaram pedras para apedrejá-lo. Pô, mas o que ele disse? O que ele disse demais? Antes de Abraão nascer, eu já existia, eu sou Deus. E olha só esse texto aqui. Jesus não repreendeu Tomé. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Romanos 9, 5. Irmãos, nós temos que ler esses textos. Temos que martelar. Uma questão teológica muito séria, muito grave. As pessoas vão esvaziar, como já tem feito, esvaziando a autoridade de Jesus, dizendo que Ele não é Deus. Os testemunhas de Jeová já fazem isso há anos, mas os liberais vão fazer isso nos próximos anos. Romanos 9,5: deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E por fim, 2 de Pedro 1:1. 2 de Pedro 1:1. Se algum testemunha de Jeová bater na sua porta, apresente essa listinha para ele. Apresente essa listinha de textos. Fala: o que você crê não é só mais uma visão diferente. Não. O que você crê é errado. É o falso evangelho. O que você crê, arrependa-se, creia no Deus Emanuel, creia no Deus conosco, creia no Senhor Jesus, creia nele, na manifestação da glória de Deus. Olha só, 2 de Pedro 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. E Deus e Salvador é exatamente o título, a expressão que é aplicada ao Senhor Jesus em Tito 2,13. Meus irmãos, o Senhor Jesus possui autoridade sobre nós. Aliás, alguém aqui sabe qual é o significado da palavra Jesus? O que o anjo disse para Maria? Ele será chamado Jesus. Quem sabe o resto do versículo? Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É por isso que o nome dele é Jesus. Eu não quero esticar muito isso, para não parecer também, mas tem relação, claro. No hebraico, o termo salvar, o verbo salvar, ou o termo salvação, é o termo Yeshua. Yeshua. A transliteração, ou equivalente no grego de Yeshua é Jesus, que é o que nós traduzimos por Jesus. Você provavelmente já ouviu a expressão Yehoshua. Se você tem familiaridade com algumas músicas, né, que falam dessa expressão, Yehoshua. Yehoshua significa Deus salva. Essa expressão aqui, você também já deve ter ouvido. Yeshua HaMashiach. Quem é Yeshua HaMashiach? Jesus,
o Messias. Jesus é o Salvador, porque este é o significado do seu nome. Foi para isso que ele veio. Se Deus no Antigo Testamento é o Yehoshua, no Novo Testamento ele é Jesus. Jesus, Hamashia, é o nosso Messias. É um excelente texto para você usar na evangelização de judeus, porque Jesus é sim o Messias, o Salvador. Ele é o nosso Yeshua HaMashiach. É o nosso Salvador, porque esse texto diz claramente que Ele é o nosso grande Deus e Salvador. Mas o autor bíblico, ele é perspicaz, e nós já estamos terminando. Isso aqui, irmãos, é de uma inteligência que só o apóstolo Paulo tem. Pedro não tinha muito. Estava brincando com o pastor Robson ontem, que a gente nos perguntamos por que será que Paulo escreveu tanto, né? Porque Paulo é o autor de mais de 80%, 70% do Novo Testamento é Paulo que escreveu. E Pedro escreveu 2 cartas. E deu um auxílio ali para Marcos, né, talvez. Sabe por quê? Porque Pedro era casado. E Paulo era solteiro. Mas tirando aí a mente de Paulo, que deveria estar bem livre, deveria estar bem aguçada, bem inteligente, ele colocou como se fosse pistas. Colocou ali, como se fossem as migalhas do João e Maria, para nos indicar o caminho. Olha só no capítulo 1. Olha que interessante. Irmãos, não tem como olhar para isso e achar, não, isso foi por acaso. Foi por acaso que isso aconteceu. Não dá. No capítulo 1, versículo 3 diz assim: em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. Aqui qualquer judeu vai concordar com você dizendo que Deus é Salvador, certo? Ok. Olha o versículo 4. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Ué, mas quem é o Salvador? Hein, Paulo? Você está entendendo então o que eu quero dizer. No versículo 3, Deus, nosso Salvador. No versículo 4, Cristo Jesus, nosso Salvador. Não existem 2 Salvadores. Não existem. Esse Paulo danadinho faz a mesma coisa no capítulo 2. Vocês querem ver? Abre aí, 2:10. 2:10. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Ok. Paulo, eu sei o que você está fazendo. E olha só o versículo 13. Poucos versículos depois. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. Quem é o Salvador aqui agora? Cristo Jesus. Jesus Cristo. Paulo, o que você está querendo dizer? Não acabou não. Ele fez questão de colocar isso também no capítulo 3. Olha só, capítulo 3, versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador. Versículo 6. Que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus é o seu Salvador? Jesus salvou você da culpa do pecado? Jesus salvou você do castigo do pecado? Jesus salvou você da desgraça que o pecado causa na vida do incrédulo? Jesus salvou você? Ele é o Salvador.
Jesus nos salvou da punição do pecado. Jesus nos salva do poder do pecado. E Jesus nos salvará da presença do pecado. Esse texto, irmãos, é um texto que fala sobre esperança. E como eu disse para os irmãos, essa esperança não é algo etéreo, não é algo que fica ali no fundo na nossa mente esperando acontecer, não. É uma esperança que nós desejamos ardentemente e que se reflete no nosso modo de viver, no nosso modo de agir, no nosso modo de considerar as coisas, no nosso modo de enxergar este mundo. Se amanhã, segunda-feira, você vai acordar, você já está esperando boletos para pagar, chefe para aturar, dificuldades no campo de relacionamento. Segunda-feira é complicado, pastor. Lembre-se, Jesus virá salvar você da presença do pecado. Sabe por que é difícil? Sabe por que é difícil? Por causa do pecado. E Jesus virá salvar-nos da presença, de uma vez por todas, do pecado. Isso deve ser a alegria do nosso coração. Isso deve acalorar, isso deve incendiar o nosso coração, para que nós aguentemos a segunda-feira doída, difícil. Vamos orar. Senhor Deus, Senhor grande Deus e Salvador Jesus Cristo, nós te adoramos. Nós exaltamos o teu nome, pois o Senhor é o sustentador do universo. O Senhor criou tudo por meio da tua palavra. Nós te adoramos, pois o Senhor detém toda a autoridade do universo. Nós agradecemos, Senhor Jesus, por ter entregue a sua vida por nós. Nós te louvamos porque o Senhor ressuscitou e nos deu a vida eterna. Nós te louvamos porque o Senhor voltará para nos buscar e nos redimir de uma vez por todas da presença do pecado. Obrigado, Senhor Jesus. Nos ajuda, nos impeça, ó grande Deus, de ignorar a sua presença no nosso dia a dia, de ignorar a sua autoridade sobre a nossa vida, de ignorar o seu poder e o seu auxílio em nós, para enfrentarmos as agruras que ainda sofremos neste mundo pecaminoso. Obrigado, Deus, por essa tão grande e maravilhosa obra em nossa vida, em nossa realidade. Nós te louvamos, Senhor Jesus, pois o Senhor é digno, pois o Senhor é o nosso grande Deus e Salvador. Amém.